Olá, Elaine, tudo bem? Como é que você Tudo está? bom? Eu tô bem. E você, Tabata? Legal estar aqui com você. Ótimo. Ai, obrigada. Não, obrigada a você por ter aceitado o meu convite de vir aqui contar um pouquinho da sua história, contar para o pessoal um pouquinho mais sobre terapia e os seus aprendizados e compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre o feminino. Conta para mim, quem é Elaine? Nossa, Elaine é uma mulher de 51 anos que vem de uma família de mulheres muito fortes, mas que eu fui fazendo tudo ao contrário daquilo que as mulheres da minha família faziam. Eu acho que meio por rebeldia, sabe? Uhum, Porque como eu sou geminiana, então assim, eu sempre tive muito amor pelo conhecimento da astrologia, e aí uhum, eu acho que foi esse o start, assim, de nunca querer fazer a mesma coisa, né? O geminiano, ele tá sempre pulando de um lugar para o outro. Depois eu descobri que o meu ascendente é Áries, e aí que eu entendi mais ainda o processo, né? Que é aquela pessoa que vai meter o pé na porta, ela quer e ela vai atrás. E eu fui entendendo, fui me conhecendo. Eu vim dessa família de mulheres fortes, uhum, mulheres que faziam tudo certinho, mulheres que tinham um processo muito profundo de rigidez, né, dos pais, enfim. Tinham que fazer, cumprir aquela cartilha, e eu falava, ah, não, gente, não, por que que tem que ser assim? Por que que tem que ser assim? A rebelde, né? A tal ovelha negra. E aí eu uhum, fui fazendo coisas que ao mesmo tempo que eu segui, né? Então eu honrava elas, então eu me tornei eu sempre fui muito estudiosa, aí com 20 anos eu já estava no serviço público, me tornei servidora pública, mas aí eu fui entendendo que meu processo não era só seguir essa cartilha, né? E aí eu fui rompendo algumas coisas. E cheguei hoje no lugar que eu tô, né? Num lugar onde eu percebo por quê, né? O processo todinho de entender a minha rebeldia me fez descobrir um caminho de autoconhecimento muito profundo e de conhecimento das mulheres que vieram antes de mim, né? Por isso hoje eu me vejo psicanalista, me vejo, estou psicanalista e trabalhando com espiritualidade. A minha família é de mulheres que vêm da Umbanda, do catolicismo, e elas passaram por todos esses lugares e eu rejeitava tudo isso. Mas uhum, aí, quando eu entendi o processo, eu falei: caramba, não adianta fugir, não. Eu uhum. carrego tudo isso, só que eu construí de uma nova maneira. E aí isso foi o grande boom da minha vida, porque foi quando eu virei tudo, né? E aí eu abandonei o serviço público, assumi meu lado psicanalista, terapeuta, minha conexão com a espiritualidade, com a mediunidade. E aí eu vim construindo essa estrada. Eu tô aí, nesse processo já há uns 10 anos. Ai, que lindo! Nossa, que legal. E você comentou, assim, da sua família ter essa questão religiosa, um pouco da Umbanda, um pouco do. Hoje você se considera mais espiritualista, assim, abrangente? Você acredita Livre, no. espiritualidade livre, né? Sim, Porque muito o que legal. que acontece, Tabata? A gente fica muito amarrado nas caixinhas, né? E eu Uhum, sempre fui aquela que eu reclamava muito dessa coisa de pensar. Eu sempre queria, eu tinha esse porquê, né? A gente acha que o porquê da criança é só curiosidade, mas não, o porquê é para fazer sentido. E eu sim. sempre trazia essa coisa do porquê, mas por que que tem que ser assim? Mas por que Uhum, isso, né? E a minha avó tinha um centro de Umbanda, e eu estava sempre dentro do centro de Umbanda, porque eu era muito conectada com a minha avó. Eu estava sempre lá, mas eu era meio que a fiscal, né? Mas por que isso? Eu era aquela que duvidava, né? Mas uhum. ao mesmo tempo eu era aquela que queria estar. Então eu Curiosa ia, também. É. então eu fazia reverência. Ela tinha lá os caboclos, né? O preto velho dela, aquelas coisas todas. E aí eu ia lá pedir a bênção, né? Eu pedia conselho. Depois eu falava, fazia tudo diferente. Até hoje né, tem umas coisas que eu lembro assim que ela falava e eu falo assim, minha avó falou isso, ela errou, hein? Não tinha nada a ver isso, hein? Eu fico ainda questionando algumas coisas, né? Aham. Mas é porque Interessante. veio de mim. Então, elas vieram desse lugar. Então, minha avó, ela sofreu muito preconceito por ser da Umbanda. Ela é daquela geração em que destruíam os templos, né? Hoje ainda se destrói, né? Mas naquela era perseguição mesmo. Então, Uhum. existia muito preconceito. Somos uma família de mulheres negras, então existia ainda essa Nossa, hein? potencialidade, né? Os negros e a Umbanda e aquilo à margem, né? Então ela Uhum. veio desse lugar, tanto que, gente, se você perguntasse para ela assim, Dona Emília, a senhora, qual é a sua religião? Ela dizia, eu sou católica apostólica romana. Ela não assumia
a Umbanda, Por medo né? até, né? Uhum. Medo, medo, muito medo. E depois as minhas tias, né, as filhas, a minha mãe, vieram com a própria, com o catolicismo. Minha mãe é extremamente católica, ela é daquela que fica assistindo missa, canta os louvores, né? Tem outro lado da família que é evangélico. E eu falava, gente, eu tô aonde aqui na Fila do Pão? Porque eu não me enquadrava em nada. Eu não Uhum. achava aquele lugar confortável, né? E aí eu falei, quer saber, eu quero ir para o espiritismo. Aí eu fui para o espiritismo kardecista, porque como eu gosto Uhum. muito de estudar, uma vez alguém falou assim para mim, os kardecistas são muito estudiosos. Eu falei, é lá que eu vou estudar, eu vou ficar lá estudando. E eu fiquei estudando, né? E ali Uhum. foi um processo dos meus 16 anos até, sei lá, 3, 4 anos atrás. Que foi quando eu entendi que eu estava saindo de novo da bolha, né? Que eu comecei a falar, Uhum. peraí, não é bem isso. Estou me sentindo muito presa aqui, tá fechando de novo essa caixinha. E aí eu pulei. Uhum. Que legal. Nossa, interessantíssimo. Eu acho que eu tive um pouco disso também na família, de ter a família super católica. Aí a parte da minha mãe já era um pouquinho mais espiritualista, mesa branca, kardecista, mais aberta. Só que eu também ia, frequentava, tomava um passe no centro, mas sempre achava aquela coisa assim um pouco rígida demais pra mim. Não, não entendia o que estava acontecendo, sabe? Não tinha Uhum, um começo, meio e fim, e como fazer parte. Era uma coisa assim que ainda achava que tinha um pouco de hierarquias e tudo mais. sim, Então, sim, hoje, descobrindo a espiritualidade minha, que é só para mim, mas que é totalmente aberta, eu tô sempre aprendendo e mudando, é muito interessante. Então, muito. compartilho isso com você também, acho muito legal essa sua jornada. E aí, me conta, como é que então depois entrou essa questão do feminino na sua vida? Você teve que passar por algum momento de mudanças na sua vida para encarar E, também? nossa, total, assim. Eu sempre olhei para essa questão das mulheres desde a época que eu comecei lá com meus 15 anos a buscar esse lugar onde eu ia ter um processo de conexão espiritual, religião, né? Minha família era religiosa e eu não me enquadrava naquela religiosidade deles, né? Então, quando fui para a Igreja Católica, minha mãe, eu fiz comunhão, toda aquela história, né? E eu ia para missa, tinha um pavor de missa, ficava nervosa, que não acaba esse negócio, quero ir embora. Mas foi dentro da escola, quando a gente vai estudar história, e aí você se depara com a reforma, toda a questão da era medieval, né? Quando a gente entende lá as mulheres perseguidas, a Inquisição. Ali foi o primeiro ponto de nossa, quando eu virei a chave da religião, eu falei, isso aqui eu não quero. Eu sabia que eu não sabia para onde eu ia, mas o catolicismo para mim não era mais uma opção. Porque eu empatizei demais com aquele processo daquelas mulheres, né? Eu sentia um pesar muito grande, né? Era como se aquilo me doesse ainda, né? Nossa, mas por quê, né? E eu fui para o Espiritismo entendendo isso. E aí, com a questão de vamos estudar, eu fui estudando. Então, assim, não tinha um contexto religioso na história. E aí, eu engravidei, né? Com 24 anos eu tive a minha primeira filha. E hoje eu tenho uma filha de 27 anos e tenho uma filha de 24. Então, elas são totalmente independentes, elas vivem em Portugal, mas cada uma vive numa cidade. Eu moro na Itália. E quando eu tive as minhas filhas, foi uma espécie de entendimento. Eu não quero que elas se sintam presas a nada que faça com que elas se sintam frustradas de alguma maneira no ser mulher. Né? Não era Uhum. o feminismo, o feminismo Uhum. de bandeira, sabe? Mas era Sim, assim, não, certo, rígido. É. pô, tem que aprender a se impor, tem que aprender a fazer escolhas. Eu já tinha muito isso em mim. Eu quero escolher, entende o que você quer da vida, pega aquele negócio que é teu e vai. Não fica olhando quem fez, quem não fez, por que que fez. Não, olha para o que é seu. Então eu já vim nesse processo, né? Eu Uhum. entendia que eu já acionava esse feminino e eu estava indo muito bem. Uhum. Até lá dentro do meu trabalho público, Uhum. eu sou formada em administração de empresas, né? E eu tenho especialização em psicologia. E eu fui para psicologia organizacional. E aí, lá dentro da carreira que eu desenvolvi no serviço público, eu atingi um status lá de diretora, diretora administrativa. Eu tinha todo o staff subordinado a mim. E ali começou o meu processo de dor, muita, muita dor. Porque mesmo vivendo nesse mundo onde eu buscava
o contato com esse feminino, ainda que inconscientemente, eu estava dentro de um sistema extremamente patriarcal. Uhum. O serviço Sim, público é tudo total. o que a gente não quer, né? Engessado, é. Muito Imagino. engessado, pouca criatividade, as pessoas muito lentas, as Uhum. pessoas e foram ativando essas dores, né? Meu Deus, todo mundo muito lento. Eu quero criar, não posso. As pessoas não são acolhedoras, né? Por quê? Porque cada um quer fazer o seu e se lasca o resto, né? E Sim. aí eu fui, como naquele lugar, eu fui ficando dura. Ao Uhum. invés de eu conseguir desenvolver esse meu feminino, eu fui caindo para o masculino. Porque Uhum. eles são extremamente corporativistas. Eu, a única mulher na administração. Então Nossa, era assim, imagina o pensa, peso, né? Confronto, que a gente tem que assumir papéis, né? menina, eram todos os dias. Eu era assim, eu era o bigode grosso, entendeu? Porque Imagina. eu vivia brigando, né? Eu briguei muito, né? Eu briguei muito, 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 muito. Eu brigava comigo, Uhum. porque às vezes eu falava, coitado, nossa, aqui a gente precisa entender, vamos treinar as pessoas. Meu processo foi esse, vamos ensinar. Como eu aprendi, eu queria ensinar. Eu É. sempre tive isso de que é do feminino, né? Vamos Uhum. compartilhar o que a gente sabe, vamos Uhum. aumentar essa rede, né? Uhum. Não acontecia, Tabata, não acontecia. E aquilo foi me colocando num processo de dor muito profunda, porque eu comecei a duvidar de mim, eu sempre fui muito autoconfiante. Aquilo começou a me desestabilizar de uma tal maneira. E nesse processo eu encontrei o burnout. Depois de 10 anos na função, Uau. um dia peguei o meu carro para ir para o trabalho, eu tive uma crise de pânico em cima de um viaduto no caminho para o trabalho, que eu freiei, eu me tremia inteira e eu não conseguia mover o braço, assim, de tirar a mão do volante. Dali para frente foi só derrocada, né? Porque eu fiquei muito desestabilizada emocionalmente, aquilo começou a afetar minha saúde física, então eu tive várias crises depois disso, e meu cardiologista falou: olha, ou você para de fazer o que você está fazendo, ou você vai ter um AVC. Porque eu estava com as minhas taxas todas, com 40 e poucos anos, com as minhas taxas todas descontroladas. 40 e poucos anos, não, 40 anos, 41 anos que eu tinha. Há 10 anos atrás, né? Uhum. Então, ali foi o processo da virada. Eu falei, acabou, acabou. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. E esse aqui não é um lugar saudável para mim. Porque eu não sei mais ser eu mesma aqui. Eu não estava conseguindo me encontrar. Foi nesse processo de virada. Caramba, imagina. E como é que foi? Conta pra gente, que eu também passei por um burnout, mas eu sei que para cada pessoa é muito individual, né? Como é que foi pra você ter que encarar esses medos e quanto tempo durou o burnout? Como é que você saiu e conseguiu, né, se encontrar novamente? Então, eu tive dificuldade de aceitar que eu estava doente. Eu acho que as mulheres fortes de hoje, né, a gente fica achando que deixa aqui que eu resolvo, me dá aqui que eu resolvo. Eu entrei no processo do burnout, mas eu não percebi que eu estava no processo do burnout, porque o Uhum, burnout ele tem algumas fases, né? Antes uhum, de você entender que você está doente, que aquilo apegou o teu corpo físico, ele vai mudando o seu estado emocional. uhum, Então, eu não estava percebendo meu estado emocional alterado, que era o quê? Essa vontade de brigar a todo custo. Eu vivia num mau humor, numa oscilação de humor muito grande. E eu não sou assim, eu sou uma pessoa que eu estou sempre brincando, eu sou muito uhum, leve, eu sou muito, né, geminiana. Então eu gostava. Só que o meu lado ariano, implicante, né, briguento, ele estava no topo, no uhum. topo da coisa. Então eu não conseguia mais conversar. Eu já partia eu não vou dizer para agressividade, não, mas eu era muito dura. Sim. Então, o processo iniciou assim, nessa alteração comportamental. Meu humor e as minhas atitudes em algumas situações. Do tipo, assim, estava numa reunião de diretores com o meu superintendente, né? E eu confrontar ele com uma ordem que ele me dava e eu dizia, não, eu não vou fazer, porque para mim está errado, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. As pessoas com os Bater olhos de desse frente, tamanho. né? E eu Uhum, batendo de frente com o cara ali, só eu, um monte de homem, e eu batendo de frente com ele. uhum, E eu falei, ó, se o senhor quiser, isso aqui está errado, está aprovado aqui nesse processo, eu já comprovei que não é por esse caminho, se o senhor quiser, o senhor me dê a ordem. Então, assim, eu uhum, estava futucando a onça com a vara curta, desnecessariamente, inclusive, né? uhum, E ali foi um processo que eu não tinha, eu não percebi ainda, não enxergava. Depois eu comecei a perceber que em casa eu comecei a me alterar também.
minhas filhas estavam entrando na faculdade, elas iam começar o processo de faculdade, estavam passando pelo processo de acesso à faculdade, e eu comecei a ficar muito nervosa pelo fato delas não estudarem mais perto de casa, de não ter mais aquela coisa de o transporte vai levar, eu vou buscar. Eu conheço o pai, conheço a Controle, mãe. né? É, Uhum. controle. Né? Então, as coisas estavam saindo da minha mão. Estava no trabalho, saindo das minhas mãos, porque eu já estava né, metendo os pés pelas Uhum. mãos mesmo. Sim. Não no trabalho em si, mas no lidar com as situações que se apresentavam profissionalmente. E Uhum. aí eu comecei a não saber lidar com isso dentro de casa. E eu Uhum. comecei nesse processo de entrar em desespero. Foi quando eu decidi que eu não queria mais morar no Brasil. Não quero mais morar no Brasil, vou embora sair. Meu marido não é brasileiro, meu marido é italiano, só que a gente fez a vida toda no Brasil. Ele Uhum. trabalhando muito bem, né, bem posicionado numa empresa no Brasil, e eu falando, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Comecei a deixar o homem maluco. Que coragem, eu imagino. Porque é uma mudança gigantesca mudar de país, eu sei. E a gente sempre teve essa ponte, né? Porque tem a casa aqui na Itália, a gente sempre Ah, vinha para férias. Então, assim, a família, metade da família está aqui. A gente tinha esse, mas eu não tinha a decisão de vir. E aí eu uhum. comecei a perturbar, até o dia que ele falou assim, foi a primeira sacudida. Você quer que eu largue tudo? Então eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo e a gente Uhum. vai. Uau. Aí eu, pô, largar tudo, cara, ele estava muito bem no trabalho dele. Como assim o homem está dizendo que vai largar tudo? Aí eu falei, caraca, o que eu estou fazendo com a minha Uhum. família? Né? Eu estava começando a ficar assustada dentro de casa. Uhum. E aí, dali foi o processo físico, né? Porque aí eu comecei a não dormir. Aí veio o pânico noturno primeiro. De eu Uhum. estar dormindo e acordava com susto e tossia, tossia, tossia. Então, me engasgava. Eu falei, gente, o que era isso? Era o físico já se apresentando. Até que eu comecei a ter os processos de muita ira. Então, eu estava muito bem, daqui a pouco eu tinha uns acessos de raiva, Uhum. né? Tipo o cara que batacou a cadeira no outro lá. Eu era assim. Até outro dia eu estava conversando com uma amiga do trabalho, ela falou assim, amiga, eu lembro porque eu dizia, eu vou jogar as pessoas da janela. Eu tinha uma janela, eu trabalhava de frente para a Baía de Guanabara, não sei se você conhece o Rio de Janeiro, Uhum. e eu Sim. trabalhava no 10º andar. E a minha janela era enorme. Era Uhum. um panorama da Baía de Guanabara. E eu dizia, se o fulano entrar, eu vou jogar. Eu estava nessa fase. Esse Eu vou ponto. jogar lá embaixo. Então, quando eu comecei a expressar essas coisas, eu falei, gente, eu estou completamente desequilibrada. Uhum. Completamente desequilibrada. Aí fui buscar o médico. Quando Uhum. eu fui no cardiologista, ele me falou que eu estava prestes a ter um AVC, o que, que ele fez? Ansiolítico e antidepressivo. Né? E Pá. medo, né? Ainda coloca um monte de medo que também, né, acho que nesse Sim, momento é pior ainda, né? mas foi Mas às vezes tem que necessário. dar Foi um necessário. sacudilho. Não, foi necessário, porque eu precisava me estabilizar. Do jeito que eu não estava vendo o chão. Sim. Então, era muito possível que aquilo piorasse, né? Uhum. E realmente eu tivesse uma questão física. E aí ele me deu esse ansiolítico, esse antidepressivo, que aí no primeiro momento eu dormi, conseguia dormir. Depois eu comecei a perceber que eu estava legal, ai, tá bem, tô bem aqui. E aí eu dei uma estabilizada. Uhum. Que eu Aí nessa fase, eu tinha saído, eu fui lá e ó, chutei o balde, não quero mais, entreguei minha função, não quero mais trabalhar com isso, não vou mais, acabou, chega. E saí. E foi aí que eu comecei a estudar, porque eu não queria ficar dependente de ansiolíticos e antidepressivos. Aí eu fui para as alternativas. Ah, eu quero tomar floral. Ah, eu quero fazer aromaterapia. E aí eu me formei em aromaterapeuta. Aí eu depois me formei em floral terapeuta. Aí eu acessei o reiki, aprendi o Theta Healing. Aí aquilo ali começou a fazer muita diferença, porque eu espiritualmente já tinha me conseguido me encaixar de novo. E Uhum. emocionalmente eu estava voltando a me estabilizar. Certo. Só que nesse processo eu caí na armadilha de achar que dava para voltar a fazer o que eu fazia. Aí de novo eu voltei para a função. Ali foi o ego. Uhum. Ali foi meu ego, porque o cidadão que tinha ficado no meu lugar, ele simplesmente destruiu todo o meu trabalho e tudo Uhum. estava desmoronando. E alguém falou assim, Elaine, só você para Pronto. resolver. Pronto, tudo que a Ele te mulher gosta. controladora, o ego que precisava ouvir. Ah, é? Agora vocês vão ter que me engolir. Aí eu voltei. E aí, tipo, em 4 meses, Tabata, eu botei tudo de volta no lugar, ajustei tudo. Eu Uhum. finalizei isso em novembro, no dia 7. No dia 10 eu estava internada. Eu tive outra crise. E eu entrei de licença, porque eu tive crise, uma atrás da outra, de choro, 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 nervoso, 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 loucura, loucura, loucura. Que aí Uhum. foi o top da minha crise
do burnout. E aí eu entendi que não era só uma questão de tratar o sintoma, que eu estava tratando o sintoma com os olhos, com os florais, eu já não estava mais com ansiolítico nem antidepressivo, então, mas eu tinha que tratar o meu sintoma. E o sintoma era completamente emocional, era completamente mental também, porque Uhum. tinha a ver com minhas crenças, tinha a ver com aquilo que eu precisava trabalhar no meu inconsciente. Ali eu entrei para psicanálise. Foi nesse momento que eu saí da psicologia e falei, cara, tem negócio aqui que eu não tô vendo. Que a Uhum. psicanálise é esse trabalho do invisível, né? É o inconsciente. E aí eu fui buscar isso. E Que juntei as legal. duas coisas. Que legal. Eu acho que realmente a gente não percebe as emoções, o quanto elas estão enterradas às vezes no nosso subconsciente, né? A gente só sente a reação. A gente só Uhum. reage a muitas. Eu passando pelo meu burnout também, passei por todos esses. Não tive tantas crises. Eu tive acho que 3 crises de pânico, muita crise de ansiedade, mas assim, não cheguei a tomar anti-ansiolítico. Eu simplesmente larguei a função e também fiquei afastada. Mas eu entendo essa parte da ira que eu tinha muita raiva até do meu parceiro aqui em casa, estava tentando me ajudar, e eu falava: não, não é assim, Como você não pode, né? entende, você não É, percebe. Mas é porque a gente também não se percebe, né? E aí eu queria que o exato. outro me percebesse. E é muito difícil a gente fazer esse trabalho de crenças que eu acho tão lindo que você está fazendo e trazer isso para a parte do feminino que a gente, as mulheres hoje com o patriarcado, elas sofrem demais, né? A Demais. pressão, o que a gente tem que ser, o que a gente ouviu das nossas mães e avós que a gente tem que ter, a Uhum. família perfeita, o trabalho perfeito, tem que dar conta de tudo. E se deixa a bola cair, a gente se sente o quê? Uma O cocô do falha. cavalo do banco. É, exatamente. Exatamente. Foi esse o processo, sim. Mas tem até. Hoje eu percebo que era muito até além disso. Porque a gente traz as próprias questões para serem trabalhadas, né? Então, a gente está onde a gente se coloca. Uhum, Então, na verdade, no primeiro momento eu percebia o controle, eu percebia essa coisa de, eu quero mostrar o quanto eu sou poderosa, que eu sou forte, que eu uhum, sei, sei lá o que eu tinha que provar para alguém lá. uhum, Tinha isso, tinha muito disso, mas tinha também dores muito escondidas ainda, né? uhum, E a dor do reconhecimento, né? A dor do entender que nem tudo vai ser do jeito que eu quero, né? E uhum, aí tem a ver comigo, com a minha própria construção, embora tenha a crença, mas tem a sim, minha construção de vida, porque a gente sabe que vai trazer muita coisa dos pais, é inevitável, mas tem a nossa própria construção. Essa construção é que a gente não enxerga. uhum, A gente sim. não enxerga. É muito Valores. difícil. Será que são os valores ou os princípios? Ou você Tem, diz? tem a ver com seus valores, né? Porque quando você tem um pai, uma mãe, uma família, você vem estruturada com isso. Depois Uhum, você, em um determinado momento da sua vida, você fala assim: não, essa aqui sou eu, é a sua identidade. É como uhum, você se vê. uhum, Quando você se vê em um determinado lugar, é muito difícil você se tirar desse lugar, porque é uhum, a sua identidade. sim, Certo? Então, se eu tenho ali um processo onde eu acho que as pessoas não me reconhecem, que foi a primeira coisa, né, que eu identifiquei, eu falei, nossa, eu estou buscando reconhecimento, mas por quê? Aí olha para a mãe, mas eu nunca tive essa coisa da falta de reconhecimento dentro da minha família. Muito pelo contrário, eu tinha muito estímulo, sempre tive muito uhum, estímulo, sempre. Aonde que está isso? Né? Está na minha construção de vida, dos meus aprendizados, né? Naquilo que eu experienciei e eu confirmei. Então, quando eu me sentia muito bem, aí você vai lembrando dos seus processos existenciais, então você lembra assim, é lá na infância. Não, pode ter sido na infância, mas e na adolescência? Como que foi? Né? Que uhum, também é uma outra estrutura. E aí eu fui entendendo esse processo. Tinha uma caixinha aqui, mas eu fechei ela desse jeito. Onde que ela abriu de novo? Ela abriu aqui na adolescência. Né? Aqui ela apareceu outra vez. Como eu lidei com isso? Eu fiz assim, fechei. Aí, de repente, essa caixinha abriu de novo. Aí eu percebi que é um padrão. vai conectando, né? Uhum, Você vai à medida. E aí veio o processo que eu entendi, que tinha a ver com esse espiritual, né? Que vem com essa mala, essa bagagem que a gente traz, inclusive de outras existências. A gente que trabalha com espiritualidade sabe que a gente tem múltiplas vidas, né? E aí eu fui percebendo que não é só aqui, não, esse babado tá mais para dentro, né? uhum, Esse negócio tá mais enroscado aqui por baixo, eu preciso puxar, né? E aí quando você vai puxando, vai vindo um monte de coisa. olha, é.
E aí eu fui vendo esses comportamentos que eu não identificava na minha família. Lembra que eu falei, ó, eu era aquela que rompia. Então, nessa de romper, eu criei a minha própria identidade. Uhum, sim. E é E muito difícil quando você não se correlaciona com dentro da sua própria família, né? De não se exato, enxergar e ter que exato. desconstruir e reconstruir alguém, né? Isso. E aí que era você entender que pô, tudo aquilo que eu, sei lá, repudiei, que eu não quis, isso também faz parte de mim. Uhum, Então eu construí uma coisa que não era muito real, era eu acreditando nessa minha informação. E aí eu uhum, tive que descascar essa cebola aqui para juntar de novo todos os fios que fazem parte do meu sistema para falar, entendi. Eu sou tudo isso, mas também tenho tudo isso aqui. E é essa falta de conexão com essa linhagem. E aí fui percebendo que tinha a ver com esse meu feminino, porque quando eu fui para essa função profissional, foi quando o meu masculino ele desequilibrou. Porque eu tinha o uhum, masculino como esse vou romper coisas, e eu usei muito esse romper coisas. Dentro do uhum. serviço público, você deve saber que é tudo muito sistemático, você mudar alguma coisa é muito difícil. E eu mudei muita coisa, eu era aquela que saía passando mesmo o negócio para mudar. E a minha briga era, por que, que vocês não querem mudarem? Por que vocês não querem mudar? Por que, que tem que ser assim? Por que, que tem que ser assim? Por que que... E eu estava me afogando nisso quando, na verdade, eu não estava respeitando o processo, o sistema, o lugar. Era eu. Não É, tinha a ver com você mais queria nada, era só mudar a eu. estrutura do lugar, que vai ser uma coisa que pode até ser que mude, mas vai demorar muito, mas não vai ser aquela coisa rápida que a gente quer, né? Mulher, a gente quer mudar Sim, tudo assim. e a gente escolhendo. E aí, quando você vai para a dor, né, aí sim você percebe esse masculino muito forte, né? E aí eu cuspia grosso, né? Eu gostava muito de fazer treinamento para preparar. Tem que preparar todo mundo, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, porque tem que treinar, porque tem que treinar para melhorar, né? Para ter criatividade. Né? Ninguém queria nada. Aí eu fazia na força. Se não for, vai ser o ponto cortado. Sabe? Essas coisas loucura, loucura, pessoa louca. Hoje eu lembro, eu morro de. Eu falei, gente, que doida, eu tava muito doida. São fases, né? Acho que É, são processos, todos eles, né? A gente acaba reconhecendo uma partezinha que a gente tem que integrar ali, né? Eu acho. sim, mas era esse desbalanceamento completo, né? De quem era a Elaine energia feminina, acolhendo, entendendo, ensinando, aprendendo, e quem era a Elaine que tinha que fazer mais objetivamente as coisas, precisava realmente fazer os processos acontecerem, desenvolver projetos. E na hora de fazer isso, eu perdi o balanço, eu perdi essa equidade, eu não conseguia ver que uma hora eu precisava estar para cá, outra hora eu estava para lá. Não, eu fiquei Uhum, num lugar só dessa balança e esse lugar que adoeceu. Por isso o uhum, processo de cura do feminino, porque quando eu comecei a entender que eu precisava me acolher, que eu estava doente, que eu não estava me sentindo bem naquele lugar, que eu estava brigando demais comigo, com todo mundo, e aí você vai mergulhando, você fala, uhum. nossa, tá faltando eu. E o eu é o dentro. E Sim, o dentro é o emocional, e o emocional é o feminino. sim. E aí eu Porque cheguei lá. tudo, eu acho que tudo fora acaba refletindo o que a gente tem dentro, né? Exato. Então é sempre uma projeção. É uma batalha diária também. Entendo muito a questão do medo. Pra mim era muito medo, medo, medo. E eu sempre fui corajosa, porque eu vim morar fora, vim fazer um monte de coisa. Só que em algum momento depois do burnout veio uma questão do medo que eu não sei de onde que veio, sabe, né? Hoje eu sei, olhando para os traumas, olhando para o passado. Sim. Mas é uma coisa de congelar, né? E eu acho que muitas mulheres. Queria até perguntar assim, no seu consultório, quando você atende, como é que são as questões das terapias, mas se você vê algum padrão feminino também nessa questão. Vem muitas coisas repetidas assim como o que você já viveu, ou tem outras questões também que a mulherada precisa olhar? Tem muita questão, Tabata, tem muita questão. Porque é tudo por sintonia. Uhum, Então, eu percebi os meus padrões e por que que eu sintonizava certas coisas. uhum, Depois eu olhei para a minha ancestralidade e por que que elas sintonizaram certas coisas e eu não. Então, uhum, assim, eu percebi que eu era a tal da sétima geração, né? Que eu ia fazer a virada para uhum, poder liberar a galera de trás. Eu entendi que eu era isso. Sem ego, sem arrogância, porque o processo é uhum, muito pior. Eu acho que quem vem para destruir, né, uhum. é a que mais toma pancada, é a árvore que vai tomar pancada, porque você é diferente, né? Sua É, fruta é diferente, então você vai tomar pancada. uhum, Mas eu encarei isso aqui, estava tudo certo, tá? Para mim estava uhum, tudo bem. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, e essas mulheres foram chegando, eu vi essas mulheres muito fortes, eu vi essas mulheres com essas dores, né?
Uhum. guerreiras, o masculino muito desequilibrado, né? Muito yanguizadas, né? Então, assim, Uhum. né? Essa coisa de Fight, brigar. assim. Uhum. E eu fui percebendo que elas vinham por uma questão muito peculiar, que eu não Uhum. tinha, que eu não tinha tido. Uhum. Elas tinham relacionamentos muito fracos. Elas Uhum. eram o homem da situação. Tá. E elas vinham reclamando dos maridos. Não Aham. é que os relacionamentos eram ruins, mas elas vinham reclamando desses maridos. Ele não tem iniciativa, ele não tem ambição, ele não tem não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, mas como assim, né? Então, Uhum. eu vivi um processo profissional. Elas estavam trazendo a questão dentro do relacionamento. Aí eu falei, tem um negócio aqui. Essas mulheres, de fato, inclusive, eu vou, vai sair algumas postagens aí que eu vou, porque que as mulheres muito fortes ficam sozinhas e têm relacionamentos com homens bananas. Por quê? Porque elas precisam continuar sustentando essa força. Sim. Porque se elas têm um homem muito forte dentro de casa, são dois homens brigando, o relacionamento não dá certo. Aí elas ficam só. Elas preferem. Polaridade, né? Uhum. Exatamente. Então, essa sintonia, né, essa atração desse tipo de relacionamento, desse tipo de trabalho, onde elas estão brigando com outras mulheres, a concorrência com outras mulheres também era uma questão que vinha muito, Masculino. né? Por quê? Porque elas não aceitam que outras mulheres brilhem mais do que elas, né? Então, Uhum. era um processo de eu preciso ter amigas, mas não confio nas minhas amigas, não confio em ninguém, né? Uhum. Então, tinha muito dessa questão. Eu fui conectando isso com o pai, né? Então, pelo histórico, né? Como eu também trabalho com terapia sistêmica, eu sou consteladora, então eu fui percebendo isso na linha do pai, né? E tudo certo. Então, essas mulheres chegaram. Quando elas chegaram, no fim, né, a gente passava por todo o processo, tinha a questão espiritual aqui. Porque, Tabata, quando você está num processo onde o seu mental não está conectando com o seu emocional, que é o tal do equilíbrio, né? Uhum. Pensando o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu penso e materializa. Quando isso aqui está fora do lugar, você abre um campo Uhum. de atrair energias externas, inclusive. Negatividade ou Completa. dependência, codependência. Tudo, mas assim, de uma maneira muito, muito difícil, inclusive. Se a gente for falar de espiritualidade, a gente vai dizer, olha, você entra no processo de fazer automagia. Você começa a fazer coisas ruins para você, Uhum. Sim. sabe? Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, aí vem a menos-valia, e aí eu fui vendo esses processos mais profundos, aquelas mulheres que não se sentiam valorosas. Aí você vai ver a vida financeira toda errada, Uhum. tá sem dinheiro, não cresce, não prospera, ou então vivem no meio de mar de dívidas. Eu tenho uma cliente que ela vive um processo de escassez, mas se você olhar para a vida dela, ela tem tudo. Uhum. É a Mas ela, perspectiva, né? na perspectiva dela, ela não tem nada. Uhum. Ela não se autovaloriza. E ela é dona de um negócio super legal, super Uhum. interessante. Ela ama o que ela faz, mas aquilo não avança. Ele Uhum. avança fisicamente, mas financeiramente, aquilo não Uhum. vem na mesma velocidade. E eu Uhum. digo para ela, isso tem componente espiritual. Porque Uhum. o dinheiro é energia de valor. Se você não se Sim. sente valorosa, o dinheiro não vem. A volta. É. Você acaba até gastando mais, aparecem mais coisas que você tem Ele que não acabar fica na sua vida. gastando, só sai, né? Não é? Exatamente, porque você até às vezes consegue. Nossa, eu consegui um bom Ah, emprego. pá. Nossa, ganhei um dinheiro na loteria. Ele vai desaparecer, você não vê nem por onde. É. Aparece um troço, uma dívida, quebra o carro, acontece uma treta, que aquele dinheiro vai embora. Depois você Ou entende aparece isso. uma doença. É. Ou uma doença autoimune também, né? Tem isso? Você vê isso também acontecendo? Demais, demais. A própria, por exemplo, os casos de fibromialgia, Uhum. muito padrão das mulheres que eu atendo. Fibromialgia, é, Fibromialgia é nos nervos, né? endometriose. É dor no corpo, Dor no corpo. dor no Nossa, corpo. A é, pessoa dói sente muito. dor, sente dor, uma dor que você fala, uma hora tá com dor em todos os lugares, do Uhum. nada. Sim. São mulheres que têm problemas ginecológicos, inclusive na minha fase lá em Anguizada, eu Uhum. consegui conquistar 2 miomas. Nossa. Eu tinha, meu processo menstrual era tão intenso, Tabata, que era tipo, eu sentia, sei lá, tô deitada, eu sentia o meu baixo, o meu útero encher, eu percebia ele com sangue, e aí eu ia pro Uhum. banheiro, não dava tempo de chegar no banheiro, não, eu ia sujando tudo pelo meio do caminho, Mulher. vazando.
Nossa. sabe? Eu botei um DIU por conta disso. Uhum. Na época, minha ginecologista falou assim: não, daqui a pouco você vai fazer 50 anos, não vamos fazer nada radical, não, coloca um DIU. Eu tinha lá meus 40 e qualquer coisa, né? Aí estava nesse processo de cura. E ela falou: coloca o DIU. Nem com Nossa. o DIU eu parei de sangrar. Uau. 5 anos com o DIU. E aí, quando eu curei, né? Quando eu entendi o processo, foi coincidindo com o período de tirar o DIU. Uhum. Quando eu tirei o DIU, a minha médica falou assim: ah, agora você vai parar de menstruar. Uhum. Eu não parei, mas o meu sangue regularizou igualzinho na juventude, na adolescência. Eu Nossa, que bênção. menstruo a mesma quantidade e eu menstruo o mesmo número de dias. Por quê? Eu estava doente lá, eu ia desenvolver. O que eu ia desenvolver? Outras coisas piores, eu desenvolvi Nossa. mioma. É. E Que tem aí mulheres vai, que se a gente não cura, vai cada vez o corpo dá sinais, né? dá Literalmente, ele sinais, grita, dá, né? dá. E aonde que está o feminino ferido? Onde que está a essência do feminino? No útero, Útero e nosso ovário também, cálice. acredito, né? Ovário, toda a parte ginecológica da mulher, que é esse grande portal, né? Que se você olhar o útero, eu gosto muito de comparar o útero com um grande cálice, né? Então, quando você olha para esse lugar, aquela energia retida ali, a falta de criatividade, a falta de acolhimento, a falta de dar a vida, porque o útero é o órgão da vida. Você gesta e você tem que trazer para o mundo, que sejam filhos, que sejam projetos, que sejam ideias, né? E a gente está aquele processo de aquele processo que eu estava vivendo era de projetos não realizados, era de tentar querer fazer uma coisa e não fazer, era muita frustração. Até na própria sexualidade, eu imagino, né? Uma Tudo. Você repressão que a gente reprime. sofreu do passado e até hoje a Esse é um gente outro tá. sintoma que eu tenho, que as minhas clientes trazem. Elas não têm desejo sexual. Muitas delas têm dificuldade nos casamentos, nos relacionamentos, porque elas não se sentem dispostas, elas não vêm. Não tem nada. Entende? A Então, dor é vai isso. muito profundo, é muito profundo. Não é um lugar que a gente simplesmente resolve é, com um ansiolítico antidepressivo. Você Uhum. tem que cuidar o que está por trás, porque a ansiedade, a síndrome do pânico, o burnout é só sintoma. Sim, sim. E aí a sua vida vai toda desmoronando se a gente não. Porque tem pessoas que vão escolher tomar um antiansiolítico e continuar nesse caminho por anos e anos e anos, né? Mas aí você Anestesiadas, só vai ficando mais desestabilizado no resto, né? Porque você pode até sim, ficar estabilizado, como que a gente diz, ficar anestesiado, né? Talvez das emoções, ou. sim. Eu nunca tomei, mas eu não sei como é que foi pra você quando você teve que tomar. Você sentiu alguma coisa assim de não conseguir processar as emoções? Como que foi? Não, eu me lembro do dia que eu joguei fora. Isso aqui não sai da minha cabeça. O primeiro dia que eu tomei, me fez muito mal o estômago. O Uhum. primeiro. Aí eu tive que pedir pro meu médico fazer manipulação. Aí ele fez na farmácia de manipulação. Aí eu comecei a tomar. Primeira semaninha fiquei bem. Como eu disse, eu consegui dormir, porque para mim era um processo muito desgastante dormir, porque eu dormia, mas o meu sono não me descansava. Não é que eu tinha insônia, eu acordava várias vezes, porque eu tossia, porque eu me assustava, eu tinha um pânico noturno. Não sei se você conhece esse sintoma. O pânico noturno é como se alguém tivesse te dado um susto. Eu já acordei parecendo que eu tava sendo enforcada, assim, algumas vezes. Eu acordo e depois não consegue dormir mais, de tanto medo. É horrível. Eu gelava dos pés à cabeça em segundos. Isso. Pulava assim da cama, né? Terror, né? E chamava meu marido apavorada. Aqui no meu coração, tum, 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 tum. Acho que dava um pico. Uhum. E aí, Uhum. isso aqui eu consegui com ansiolítico, eu cortei, né? Esse processo cortou. Ah, E aí eu consegui dormir. Quando eu consegui dormir, eu consegui ter uma qualidade de processar acordada, eu conseguia processar melhor as coisas. uhum. Mas ainda assim, eu ia no automático, né? Eu ia fazendo as coisas no automático. Tem que fazer, tem que fazer. Só que eu fui ficando muito cansada mentalmente. Uhum. Porque era um esforço meu ter que fazer as coisas quando eu não queria mais fazer. Porque eu já estava naquela fase, eu preciso largar isso, não quero, não quero, não quero. Aí esse esforço mental começou a pegar o meu emocional. Eu tomei ansiolítico antidepressivo 3 meses. Entendi. Porque como na primeira etapa do meu burnout, eu já estava estudando os óleos essenciais, eu já tinha me tornado mestre em Reiki, eu estava já usando essas ferramentas. Uhum. Quando eu voltei para o antidepressivo, que eu fui internado, não cheguei a ser Uhum. internado, mas tive que entrar no processo de licença, fiquei um mês, né? Tive crise dentro do trabalho, outras crises dentro do trabalho. Nesse processo aqui, foi que o médico falou, você tem que tomar. E eu comecei a tomar, mas usando essas ferramentas Uhum. complementares.
Até o dia que eu cheguei no meu trabalho e falei, cara, o que que eu tô fazendo com isso? Eu tava com aquelas duas caixinhas assim do lado do computador, igual eu tô aqui com você. Eu trabalhando, eu olhei para as duas caixinhas aqui, o relógio tocando, que estava na hora de tomar. Aí eu falei, gente. E minha amiga que trabalha comigo até hoje, ela via. Eu trabalho com. Agora o que fica do meu lado é óleo essencial. Mas Ai, que a minha legal. amiga, o que ela tinha do lado dela era o Rivotril. E não era gotinha, não. Era assim, ó, apertava, o negócio saía o jato dentro da boca. E eu falei, gente, eu não vou entrar nesse processo, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí naquele dia eu dei a louca, peguei o negócio, virei, joguei na lixeira. Falei, não tomo mais. E hoje eu vou dormir, e hoje eu vou fazer meditação, e eu vou me comprometer comigo mesma. E isso aqui que é o grande boom, Tabata, que as mulheres não fazem. Sim. Elas não se comprometem. Uhum. Quando a mulher chega para mim, essas minhas clientes, quando elas chegam muito ianguizadas, as mais ianguizadas são as que normalmente querem desistir do tratamento. Elas sofrem muito. Eu tenho dois casos de clientes que desistiram do tratamento. A vida estava uma bosta. Chegaram numa bosta, desculpa o termo, mas estava ruim a vida dela. Relacionamento ruim, traição, não sei o que, confusão com mãe, confusão com pai, sem dinheiro. Aí você vai organizando, vai ajudando. Aí elas chegam num ponto em que elas, agora eu estou de volta nas rédeas da minha vida, que eu gosto dessa frase, toma a Uhum. rédea da tua vida. Só que toma as rédeas da sua vida na sua capacidade de olhar o que está acontecendo na sua vida. Elas entendiam, né? É a resposta que eu consigo Uhum. buscar. Elas se sentiram de novo reequilibradas, só que elas não fizeram as mudanças, porque para mudar, lembra que eu falei, ó, a gente precisa se tirar daquele lugar, Sim. né? Quando você reconhece que aquele lugar que você se colocou não está te fazendo bem, é você que vai lá se resgatar, não vai ninguém te pegar lá. No É. máximo, o terapeuta, o psicanalista, o psicólogo, o profissional que for te ajudar, ele vai dizer assim para você: este é um caminho que você pode trilhar. Tem várias escolhas que você precisa fazer para este caminho se solidificar. Elas não Sim. querem fazer as escolhas, porque às vezes a escolha é exatamente essa, como eu fiz, chuto o balde, não quero mais saber disso. Tem que pagar o preço, né? Tem que tomar a responsabilidade das atitudes. E também não é aquela coisa de só racionalizar uma ação. Você tem que racionalizar uma crença inteira. Porque Sim. não é só eu fazer isso vai mudar minha vida. Isso é aquela Uhum. situação, né? Mas e Uhum. todo o resto do padrão que a gente repete em vários outros lugares, não só no relacionamento ou no trabalho, é tudo, né? É E aí tudo. o burnout realmente joga na tua cara assim, não, querida, agora você tem que rever sua vida. É Rever isso. todas as suas crenças, uma por uma, porque senão não Uhum. vai. Você pode até arrumar a situação ali, mas daqui a pouco explode em outro lugar, né? Exato, porque você não E curou você. nada. É, E exatamente. fazer escolhas é muito difícil para a mulher hoje em dia. Uhum, A sim. gente conquistou muita coisa. É muito legal o processo que nós conseguimos conquistar. Eu acho legal. Houve uma época que eu falei: quem mandou rasgar o sutiã? Quem disse que a Uhum. gente precisava rasgar o sutiã? Eu queria estar com 50 anos fazendo crochê. Mentira. Não, A Deus gente que me não é. livre. A gente não é essa, né? A gente veio realmente. Existe um modelo disruptivo muito grande da mulher Uhum, de hoje, né? E a gente não pode abandonar essa conquista, mas a gente também não pode esquecer que nós não somos só isso. Porque sim. foi esse lugar porque ser feminina, eu sempre digo muito isso. Ser mulher dói, Uhum, tá no nosso processo de crença. Ser quem você é dói. Ser uhum. a Tabata, ser a Elaine é perigoso. E disseram isso pra gente. A gente acreditou nisso lá atrás, quando a gente foi jogada na fogueira. É, não pode fazer isso. Não É. pode. Tem que ter um Você vai homem para fazer com falar. você. É. Que isso? Para, fica quieta. Eu gosto muito desse programa Falas da Vida aí, que às vezes aparece lá na Globo, que aparecem muito umas questões muito interessantes. E o processo da mulher domesticada, né, que a gente costuma falar, é muito profundo e a gente nem percebe. Uhum, Então, sair desse lugar é aquela mulher que ela tem a profissão dela, ela conquistou tudo que ela queria, mas aí alguém fala para ela: ah, tá, e o reloginho biológico você precisa ter um neném. uhum. Hã? Sim. É. Não, você pode ter um projeto que vai ser Uhum. tão neném quanto, que você vai gestar e você vai desenvolver e você vai criar e vai cuidar e vai amar e vai fazer crescer, não é? Isso é o feminino. Com certeza. Mas a gente vai acreditar no contrário, não precisa ter um filho. Aí ela vai ter um Tem que filho. casar, tem que, né? Tem que. Aí ela fica louca, por quê? Quando ela vira mãe, ela acha que ela tem que ser a mãe do conto de fada. A mãe Uhum. Maria, que abnegou tudo
para cuidar do filho. É aquela que não dorme e tem que amar por não que não dormiu. Tem que Uhum. agradecer, padecer um paraíso. Ela fica louca, porque ela olha para a vida dela e fala: não, mas eu quero ir lá naquela reunião, eu quero continuar andando de salto alto, eu quero meu cabelo, eu quero minha pele, meu colágeno, eu quero tudo. Ela quer Uhum. tudo. É. E aí ela não acha esse lugar, porque ela não consegue mais combinar uma coisa com a outra, porque são realidades diferentes quando você não entende qual é o seu processo. Porque Uhum. você pode ser mãe e não se sentir culpada por deixar seu filho com a babá, ou Uhum. deixar seu filho na creche. Mas a Sim. gente, a gente sente culpa. Ai, por quê? Aí vem a sogra e fala assim: mas o seu filho está muito magro, não come, essa criança não come, você não está em casa, Tadinho. Tá fraquinho, tá né? fraquinho. A criança anda doente. Eu tenho uma cliente que ela tem uma questão com a sogra dela terrível. A sogra dela é como se fosse uma mãe narcisista na vida dela, Uhum. entende? Sim. E E a ela vai cobrança na. vem até pior, né? Nossa! E aí ela vive altas crises no casamento por conta dessa sogra. Então, assim, nós temos um papel onde ser quem somos e fazer valer as nossas vontades é muito difícil, entende? E aí quando a gente já consegue um sucessinho, que a gente fala, nossa, eu tô aqui nesse lugar muito legal, a gente não quer sair de lá. Só que às vezes esse lugar tá adoecendo a gente, porque a gente tá querendo dar conta de tudo. E colocar limites, né? A mulher acho que não foi ensinada a colocar limites, né? A gente foi ensinada que mulher tem que ficar, obedecer, ficar quieta, porque a mulher que fala demais é, né? O Uhum. pessoal olha meio torto. E a gente Exato. acaba não colocando os nossos próprios limites pessoais. Eu acredito tanto no trabalho, eu falo, olha, esse trabalho não dá mais pra mim, eu preciso sair por mim, meu autocuidado. Ou Isso. colocar limites, por exemplo, na sogra, né? Ou até no próprio marido, que às vezes, né, fica aquela dinâmica estranha, porque alguém Uhum. tá dando pitaco dentro de casa. Então, realmente, a mulher acho que tem que ter essa questão da autoconfiança bem curada para poder se entender e colocar os limites que ela precisa na vida, né? Uhum. Só que aí você vê, a autoconfiança tem a ver com o masculino. Sim, Aí ela fica interessante. muito forte, empoderada. Por Sim. quê? Porque ela acha que se ela não tiver autoconfiança, ela é frágil, ela é fraca, porque o feminino é frágil, porque o feminino é fraco. É uma crise a gente ficar nesse lugar. Vai de extremo a extremo, né? Também. Exatamente. Por isso que a gente fica bem louquinha da vida da gente, né? A gente fica bem balançada. Sim. Ah, mas graças a Deus a gente tem alguém como você aqui, Elaine, para ajudar, para guiar, para, né, curar na terapia, conversar, porque eu acho que a mulher precisa. A gente fala muito, né? A mulher gosta de falar, a Sim, mulher gosta de se sim, expressar. E eu acho que é sim. tão necessário se expressar com as pessoas certas, que vão te dar os conselhos certos, que vão te ajudar a desenrolar aquele, né, o novelo que tá todo lá emaranhado, para puxar fiozinho pro fiozinho, a gente conseguir organizar a nossa vida e ter uma vida feliz, né? E completa. É leve, né? Eu acho que o feminino é muito leve, é muito natureza. E não é aquela coisa de eu estar na natureza e. Porque as pessoas também vieram com esse arquétipo, né? Que a mulher precisa ser intuitivo, o feminino é intuitivo. Eu estimulo demais. Eu falo, gente, eu sempre pergunto para as meninas, para as minhas clientes, tá, você estava nessa situação, você sentiu o quê? O que que você sentiu? Ah, eu senti uma raiva. Tá, antes de você sentir raiva, o que que você sentiu? Ah, eu senti vontade de falar isso, tá. E antes de você sentir essa vontade de falar isso, o que que você sentiu? Ah, eu fiquei triste. Ah, e antes de ficar triste? Nossa, eu lembrei da minha tia. Quem era essa tia para você? Aí você começa a ir atrás do Ah, que ela tá buscando, né? Na verdade, às vezes é só uma imagem. Eu trabalho com uma técnica que a gente chama de técnica de desbloqueio e reprogramação, TDR. E a gente trabalha exatamente com essas imagens, que às vezes não tem nada a ver com o que alguém disse, não, é só a sua construção. Por exemplo, eu sempre costumo falar, eu dou esse exemplo, as meninas morrem de rir. A primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu fui para Fort Lauderdale, na Flórida, né? E eu me lembro que eu e meu marido, a gente foi comemorar meu aniversário e a gente estava na praia, e aquela praia vazia, assim, era um verão gostoso, mas estava assim, fim de tarde, aí meu marido sentado na areia lá, descansando e tal, e eu sozinha na água. Tabata, sabe o que que veio na minha mente? O filme do Tubarão. ai, ai. Sabe aquela cena, a primeira cena do Tubarão 1, que eu me lembro que Uhum. assim, foi o filme que eu fiquei apavorada, eu não dormi naquele dia quando eu vi Tubarão 1. Tá a mulher com as pernoquinhas assim, né, Sim. nadando à Ai, não, noite, não, não, também não assisto. e ele faz, ele puxa ela e ninguém vê, a mulher morre, né? O cara tá lá Uhum. nadando junto com ela e nem vê que a mulher foi engolida. Uhum. Cara, aquela é a imagem que vem na minha mente. Eu entrei em pânico, eu saí nadando igual uma desesperada.
correndo. Cheguei perto do meu marido, aí olhei para a água assim, ele, o que que foi? Eu falei, será que aqui tem tubarão? Ele, que tubarão? Eu falei, tem tubarão. Eu disse, gente, eu não entrei mais na água. É, foi Foi alguém que me uma contou? memória, né? É, não foi ninguém que me contou, mas aquela imagem que eu criei de medo, quando eu vi aquele filme, ela é um gatilho para mim. Uhum, E às sim. vezes a gente está vivendo a vida e não percebe o gatilho. E aí você Uhum. vai lá e culpa pai, culpa mãe, porque. Não, cara, é você que olhou esse negócio aqui e interpretou dessa maneira, Criou isso. Exato. criou isso. E às E vezes a é. gente está traumatizada e retraumatizando o trauma que a gente mesmo criou pra gente. É loucura, mas é isso. Mas é. E até tomar cuidado, assim, com o que a gente. Realmente, eu tento não assistir filme de terror mais. Eu antes adorava filme de terror. Mas chegou um ponto que eu acho que meu sistema nervoso ficou tão alterado depois do burnout, eu não assisto mais. E Ótimo. assistir notícia que dá medo, coisas Não que dão vejo muito medo. também. Sim, Porque me dá gatilho também. Eu acho que sim. tem gente que consegue. Eu não consigo mais. Mas também entender isso sobre a sua própria personalidade, né? Que a gente é muito. O nosso cérebro é uma máquina muito. Não sei, ela Poderosa. tá processando o tempo inteiro. Uhum. Mesmo sem a gente saber, né? No consciente e inconsciente. Então, Exato. E nós somos interessantíssimo esse cinco por exemplo. cento consciente. Noventa e cinco Uau! por cento, 95% é Caramba, inconsciente. Então a gente caramba. não é Tá vendo? movida por aquilo que a gente pensa. Nós somos Uhum. movidos por aquilo que está escondido. É o A gente invisível. acredita sem saber, né? Uhum. Entende? Por isso a psicanálise, né? Quando eu tenho a psicologia e tenho a psicanálise, mas a psicanálise, eu sou apaixonada, porque a psicanálise, ela é esse olhar para esse lugar do invisível, Uhum. daquilo que está por trás, que eu nem percebo, que está me comandando, né? E quando a gente lida com mulheres muito controladoras, com mulheres que não conseguem sair desses processos que elas mesmas escolheram viver, a gente percebe que está nesse inconsciente, nesses gatilhos e nessas tem a crença construída, mas também tem essas imagens que elas estão Uhum. tão fortemente arraigadas que de alguma maneira a mulher é um lixo. A sua mente jogou lá para dentro, mas ela é como se fosse uma foto que ela puxa em Uhum. determinados momentos e você. E aí, como você já reagiu a primeira vez àquela foto, a tendência é você reagir novamente, mesmo que aquela foto não apareça claramente para você. Uhum. Mas ela pode aparecer por trás de um, por exemplo, eu estou aqui conversando com você. Vamos dizer que eu tenha tido uma experiência ou eu tenha entendido que alguém que deu uma entrevista, que vai conversar online com outra pessoa, essa pessoa se sinta julgada. Uhum. Eu já vou entrar aqui, eu nunca fui julgada, mas eu vou entrar aqui com a sensação de que toma cuidado com o que você fala, porque você pode ser julgada. Uhum. E aí Uhum. e tem gente que leva isso aqui tão à flor da pele que nem vai vir aqui falar com você. Sim, sim, é verdade. A pessoa já Muita vem experiência. armada ou já É, espera que a pessoa não tá nem escutando o que eu falei, já tá preparada com a resposta, né? Eu já experienciei isso também no passado um pouco. É, sei como não é fácil também, né? Ter essa questão do julgamento. sim. É, Aí você fala assim, mas eu nunca fui julgado, porque nunca aconteceu isso, eu não vivi isso. Quem viveu isso? Ninguém, não conheço ninguém que tenha vivido isso. Mas alguém contou, e aí você criou uma imagem de como aquilo poderia, como você se sentiria se aquilo acontecesse com você. Ó, aí você criou um pensamento, criei um sentimento, conectei uma coisa com a outra, abri um campo, não vou. pronto. É, Frequenciei o problema. E aí eu atraio. Mesmo que aquilo nunca tenha acontecido, é muito provável que vai acontecer, porque aí você agora vai já manifestar, tá você já criou. confirmando, você tá procurando confirmação também, né? Você já tá olhando tudo assim, ah, não, já tá no medo, né? Você entrou na frequência, porque a gente é frequência, né, vibracional, a gente está Uhum. vibrando. Então, se você vibra esse medo, e você está falando do medo, que o medo paralisa e tal, cada vez que você frequencia o medo, a Uhum. potencialidade é o quê? É de atrair esse medo. Sim. É você puxar aquilo e aquilo se manifestar, porque você está Uhum. criando. É como se a gente Sim. fosse um pontinho, né, elétrico no Uhum. universo e aqui tivesse as infinitas possibilidades tramitando, como é que a gente fala? Orbitando no teu Uhum. vórtex. Né? E elas estão Sim. aqui, tudo pode acontecer, de bom e de ruim. E vai. Você é que vai trazer. Mas é muito difícil tomar essa consciência e entender quando você está nesse processo. Por isso a Sim. psicanálise ela é importante, porque ela vem como se um processo de você estar constantemente desperta, Uhum. constantemente observando. Ó, por que você Uhum. falou isso? Né? É. Por quê? Eu tenho Uma uma cliente que testemunha. ela gosta muito de dançar
Uhum. E eu fui ajudando ela a entender o feminino dela, extremamente anguisada, voltando para essa coisa. Quando eu vejo você dançando, eu falo, nossa, muito Uhum. parecida com uma cliente que eu tenho, né? Que ali, Sim. ó, como é que ela manifesta esse feminino dela, como é que Uhum. ela traz essa potência dela, né? Ela, essa Uhum. Kundalini que vem, essa energia que Uhum. sobe, que desce, que vai alinhando os chakras dela. Tudo isso a gente trabalha nas minhas sessões, né? E essa minha cliente, ela foi para esse mundo da dança. E quando ela foi para lá, que ela se reconectou com a espiritualidade dela. Ela tinha uma mediunidade extremamente avançada, avançada, assim, potencializada. Ela não trabalhava isso. E Uhum. ela vivia vendo coisas. Ela ficava apavorada vendo coisas. Ah, às vezes eu dormi, tem gente dentro do quarto comigo. Eu falei, mas por que está acontecendo isso? Né? Vamos entender o que está Uhum. acontecendo aqui desnivelado. E aí, quando ela se realinhou, ela não viu mais nada. Olha, Por quê? Porque interessantíssimo. ela começou a perceber que o desajuste dela estava atraindo energias Uhum. desajustadas, que ela não Exatamente. conseguia ajudar. Mas Uhum. ela, como ela tem a visão, aquilo vinha muito potencialmente para ela. Então eu falei, agora Uhum. você é que dá o comando, é você quem vai definir, e isso não é você falando, é você Uhum. sentindo. Você se conecta com aquela potência que te faz Uhum. bem e você dá o acesso ou não. Se você quiser trabalhar com essas energias, elas vão se apresentar para você e você vai saber o que fazer. Enquanto Uhum. você não souber o que fazer, elas não podem estar aí. Sim. Você Porque não senão dá só vai essa te permissão. trazer. Uhum. Você não dá essa permissão. Porque se você der essa permissão, que é o desequilíbrio e você fica vulnerável, aquilo vai bagunçando a sua vida. Nem me fala. O meu burnout foi muito espiritual também, e aí a dança foi muito parecido com a história dessa sua cliente. A dança me trouxe para dar uma limpeza mesmo na minha energia, Ótimo. Uhum. porque eu também tenho essa questão de sentir muito e ver, principalmente em sonhos também, dormindo à noite, então muitas coisas. Então, as energias eu estava atraindo realmente porque estava conectando com que algo aqui que também não estava muito legal, né? Depois Isso. que eu consegui realinhar, nunca mais também. Viu? Ficou tranquilo. Isso é E aí eu completamente acho que eu real. consigo remanejar até o ambiente que eu entro hoje em dia, né? Porque aí a minha energia estando mais elevada, primeiro que não vai aproximar e se tiver algo ali vai mandar para luz, porque essa também é o comando que eu ponho para mim mesmo, Exato. né? Então, se tiver alguma coisa no lugar que eu entrar, que, né, que seja repleto de amor, que venha do meu amor e que eu consiga emanar isso para fora e não para mim, né? Isso. Que Então, lindo. muito É isso. interessante. É muito É isso. interessante essa Isso é o feminino. Entende? questão. Olha que coisa linda. Uhum. Essa é a essência do feminino. É isso que é ser mulher. E aí você não precisa estar andando, correndo pelada pela floresta, com florzinha na É, cabeça, batendo sim. tambor, sabe? Tudo isso que o Uhum. pessoal traz como arquétipo da mulher feiticeira, da mulher intuitiva. Aham. Pode ser isso também. Lá, se você for estudar a religião, os celtas, né, todas as Uhum. histórias aqui da Europa, a forma como eles conduziram o feminino por aqui. Se a gente for olhar para a África, os orixás, né? Então eu também trabalho muito com as energias, porque a gente é brasileira. Então o Sim, Brasil tem. tem a energia do Tá no negro. DNA, né? Está no Uhum. DNA, vamos reconhecer essa energia, né? Então, Uhum. às vezes, para algumas eu falo, olha, cuidado com esse teu Exu, aquela apavorada, esse teu Exu nada mais Sim. é do que aquele que comunica, é uma energia, é a sua energia, é o seu mental superior. Então, a gente vai trazendo essa linguagem e a pessoa vai Uhum. entendendo que não tem a ver com a religião, tem a ver com a minha espiritualidade, tem a ver com o Sim. que eu produzo energeticamente, com o que eu trago para a minha vida. Aí tudo acalma, Tabata, tudo Sim. acalma. É o processo do autoconhecimento, do reconhecimento, é muito incrível, é É muito lindo. bonito, é mágico. Como foi para você, né? Eu também Sim, dançava, sim. sabia? A dança, Olha, que legal esse eu tinha um caminho. grupo de dança, eu tinha Uau. até os meus 26 anos eu tinha um grupo de dança, depois eu só dançava me apresentando assim, tipo, Uhum. convidada, né? Bailarina Uhum. convidada. Aí depois eu Uhum. falei, ah, chega, eu fiquei dançando só na academia, agora eu danço só em Sim. casa. É, eu danço pra mim também. Eu danço aqui em casa quando eu tô bem, quando eu tô mal também. Quando eu tô mal, eu danço mais ainda. Porque aí que é quando eu preciso. É quando eu me realmente conecto com a minha essência. Porque desde pequenininha, se perguntar pros meus pais o que que eu fazia quando eu era criança. Eu dançava, eu não queria nem saber. Eu dançava com música, sem música. Eu dançava na minha cabeça, sabe? Que E é uma delícia. coisa que vem muito da minha essência. Eu acho que cada pessoa tem alguma coisa. Tem gente que gosta de pintar, tem gente. Pra mim, dançar limpa tudo, É literalmente. A isso. Kundalini tudo conecta. Esse é o teu processo. A É. viagem, o processo do meu trabalho é exatamente esse, é conduzir essas clientes, né, que estão nesse processo de entender que o negócio não está legal, que é preciso fazer Uhum. escolhas. Às vezes elas fazem escolhas duras, e aí a gente tem o trabalho de recomeçar esse ciclo,
né, de trabalhar esse início, né, esse recomeço, de entender por onde que passa agora, que eu explodi o cabeção. Então, é esse lugar para encontrar o que é seu, né? Não é Sim, encontrar o que eu quero que você encontre, é encontrar o que você precisa encontrar. o que tá Cada lá uma dentro já. que está lá dentro. Esse é o processo. Sempre tem. E geralmente é muito simples, né? Que a gente que complica demais, né? E Sim, se conectar com você mesmo é uma coisa muito única. Cada um faz de um jeito. Até tomando banho, eu adoro tomar banho e me conectar no chuveiro, sabe? Tem aquele momento só seu. Então, eu acho isso muito legal, para as pessoas que estão ouvindo. É, simplesmente tentem, né? Focar no que você gosta de fazer. Autocuidado, acho que é muito importante para nós mulheres. Porque às vezes a muito, gente se deixa de lado, né? muito. E não deixe ter um dia, pelo menos na semana, umas horinhas que sejam, para quem tem filhos, né? Eu não tenho, então é mais fácil falar. Mas para quem tem, eu sei que é complicado, mas tem que ter um momento seu, né? Tem que Tem, ter tem que de ter. A gente conexão. tem muita coisa disponível, né, Tabata? Se você olhar aí nos YouTubes da vida, tem muita meditação. Eu até às vezes falo para as minhas clientes, eu estava vendo alguma coisa, uma meditação que é a frequência Hertz do amor. Não, Uhum. calma. Quando a gente vai atrás daquilo que traz bem-estar, então a medicina alternativa, a medicina chinesa, as terapias alternativas, elas trazem muito essa perspectiva, né? Então você vai fazer acupuntura maravilhosa, você faz um reiki maravilhoso, você vai fazer uma terapia de floral, você vai fazer o Theta Healing, você vai fazer uma massagem tântrica, você vai ativar com... Nossa, isso tudo é Então, bom. físico. Traz um bem-estar sensacional, mas você precisa trabalhar a causa. E a causa a gente só descobre quando você entra no processo terapêutico. Sim, com E é, certeza. e é essa conversa, né? Eu sempre digo que o meu trabalho, eu não gosto do processo de trabalhar o comportamento, porque eu acho que a gente não começa a partir da barriga, que é o que a Uhum, psicologia traz, né? Ela uhum, começa a trabalhar você a partir do momento que você nasce. Eu acho que vem muito antes, vem desse processo espiritual, esse processo energético, esse processo de sintonia. Então, quando você começa a perceber que você é tudo isso, uhum. abre um portal na sua vida, né? De descoberta mesmo. Então, é isso que a mulher de hoje ela precisa entender, que ela não é essa caixinha onde ela entrou. Uhum. Ela é isso que ela construiu e muitas outras coisas. Ela tem Infinitas possibilidades até, né? infinitas. E assim, você não precisa ter todas as possibilidades, mas você tem que ter aquelas que fazem sentido para sua vida. Uhum, E por com que que faz certeza. sentido? Faz sentido porque eu sinto felicidade quando eu estou nesse lugar, ou porque eu estou tentando provar algo para alguém, ou porque eu estou querendo mostrar algo para alguém, ou porque eu preciso, porque alguém disse que Uhum, era necessário. É uhum. esse lugar que a gente não consegue separar que Fechou. confunde. Sim. Né? E o terapeuta, o psicanalista, alguém que vai trabalhar, o profissional que vai trabalhar com você, ele vai te Uhum, ajudar a ter essa clareza. Né? O meu uhum. trabalho ele é baseado em consciência e espiritualidade. Eu preciso que você tome consciência, mas que você se encontre nesse lugar do Sim, espírito, da sua sim. energia. Preciso que você esteja lá. E aí, onde você estiver, eu vou pegar você para colocar você lá, nesse lugar Uhum, que você consiga olhar. E aí, que é a grande sacada, porque você vê processos incríveis acontecendo, né? De mulheres uhum. que transformam a vida de uma tal maneira, os seus relacionamentos se transformam, elas entendem a linguagem com o filho, a linguagem com o marido melhora. E para mim, volta, né? Porque a gente Sim, está em constante processo de crescimento. Então, é sim. isso que é o feminino, né? Trabalhar o feminino é Tem a ver você com o outro também. agregar. O feminino protege, o feminino nutre, o feminino acolhe, o feminino Uhum, intui e o feminino uhum. dá vida, Sim. sabe? É esse o nosso grande processo. Se você estiver num lugar onde você não consiga fazer uma dessas coisas, o seu feminino vai adoecer. Vai adoecer. É verdade. Nossa, você descreveu perfeitamente um burnout. Que é exatamente isso, você não conseguir dar a vida às suas próprias ideias, né? É, é isso. Interessante. Elaine, muito obrigada. Gente, essa foi a Elaine Cerqueira, que eu tô super, super feliz com a nossa conversa. Eu acho que é muito importante ter essa comunicação entre a psicanálise e a espiritualidade. É muito difícil hoje em dia achar os profissionais que realmente conseguem conectar esses dois lados. Sim, Eu mesma tive dificuldades em encontrar no passado, porque senão a gente fica só fazendo terapia 5 anos, 10 anos e não entende o outro lado, né? exatamente. Então, Exato. muito, muito obrigada pela nossa conversa, por ter aceitado o nosso papinho aqui. É, e é isso.
Muito obrigada a você, Tabata. Foi muito bom conhecer essa mulher que você é, observar como você tem conduzido também o seu feminino, a sua espiritualidade, como você está dando vida a isso. Isso aqui é um projeto interessante, você divulgar isso para outras mulheres, você dar acesso a essas informações, né? Então siga Com nesse certeza. caminho, se for o seu propósito, siga o seu sentir. O feminino é intuição. Então, se você não estiver sentindo que está bom, primeiro você pergunta por que que não está bom. Depois você pergunta por que não, né? Porque o Sim, feminino é essa coisa do criar. Então, o porquê não é vou dar vida, vou potencializar essa semente aqui. Quando você pega sim. uma sementinha e decide colocar ela, ainda que você não conheça sobre o que ela vai nascer, E que ela vai. você fala assim, por que não? Vou botar aqui na areia, vou molhar, vou botar no sol, Vamos ver o que que vou, vai dar. vamos ver no que vai dar, né? E a mulher Sim, precisa ter essa com percepção. certeza. E quando a gente E faz isso, tudo é acontece. um conforto, é como se fosse um abraço de Deus, assim. É uma coisa É, que é, vem em dobro, né? disse Quando a tudo. gente cria. É muito doido. Um abraço de Deus, adorei. Obrigada, Sim. viu, Tabata? Muito obrigada. Obrigada eu. Tenha um bom dia para você, Elaine. Tchau, tchau, Obrigada. prazer.